Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la em 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 14, 15 e 16. Segunda Crônicas, capítulo 7. Quem encontrou, diga amém. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela. Estarão fixos os meus olhos e meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Amém? Meus irmãos, pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Estamos aqui diante de um versículo 7,14, que a maioria dos cristãos que tem assim uma intimidade maior com as Escrituras Sagradas sabem esse versículo de cabeça, porque é um versículo que muito fala conosco. E aqui nós encontramos o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele se manifestando pela segunda vez, fazendo aliança com o rei Salomão. Meus amados irmãos, antes da morte de Davi, Davi chamou o seu filho Salomão, o seu sucessor, escolhido por Deus acima de tudo, e ali Davi deixou para o seu filho um conselho, dizendo para ele: olha Davi, olha Salomão, seja homem, seja homem, sirva o Senhor com toda a intensidade da sua alma, sirva-o e teme a Ele. Portanto, meus amados irmãos, nós observamos aqui o Senhor fazendo aliança com o rei Salomão, dizendo a ele o seguinte: olha, para que aconteça tempos maravilhosos, áureos no meio de vocês, para que haja um avivamento e prosperidade contínua no meio de vocês, é importante vocês observarem alguns princípios esses que o Senhor aqui especifica com clareza, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então essas promessas, elas estão somente relacionadas àquele que pertence a Deus. Deus não está falando com ímpios, Deus não está falando com pessoas que não têm aliança com Ele. Deus está falando com o povo dele, o povo escolhido dele. Amém?
Então aqui o Senhor está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, este povo está aqui nesta noite aqui? São aqui? Glória a Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro princípio, se humilhar. Nós observamos, meus amados irmãos, que o Senhor aqui, Ele fala com muita clareza que nós devemos sermos humildes diante dEle. Isso fala de dependência. Quando nós passamos, porque um homem tem uma grande e enorme dificuldade de delegar autoridade sobre a sua própria vida. Nós temos essas dificuldades sobre nós, mas se relacionando principalmente a Deus, nós precisamos de ter essa confiança nele, precisamos de permitir que Ele realmente venha atuar em todas as áreas da nossa vida. Precisamos de submeter a Ele os seus conselhos, precisamos de consultá-lo, precisamos de andar na presença de Deus. Isso fala de humilhação, submissão, amém? Dependência. Nós devemos ser dependentes de Deus. Nós não podemos de forma nenhuma, aquele que se chama, aquele que se diz servo de Deus, ele não anda segundo o mundano anda, ele não anda segundo o curso deste mundo, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele anda segundo o conselho de Deus, ele anda segundo as orientações de Deus. Ele não quer e não dá nenhum passo fora da direção de Deus, porque ele sabe que sem a presença de Deus nada podemos fazer. Assim foi Davi em toda a fase da sua existência. Davi foi um homem falho como nós, pecou demais, mas era um homem segundo o coração de Deus, era um homem dependente de Deus, era um homem que muitas das vezes, quando exortado diante do profeta, ele abaixava a cabeça e reconhecia que ele realmente tinha pecado e falhado. E no Salmo 51, versículo 11, ele mesmo disse: Senhor, não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Então Davi, ele tinha um medo muito grande de ser lançado fora da presença de Deus, de perder a oportunidade de ter o Espírito Santo como guia, como mentor, como professor, como um Deus regendo a sua vida e o seu ministério. Portanto, meus amados irmãos, tudo que Davi fazia, ele consultava Deus, mesmo em momentos de crises, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de solidão, mesmo diante de um cerco, mesmo diante dos inimigos à espreita, ele sempre encontrava fôlego na sua alma para entoar novos cânticos. Ele sempre encontrava disposição de entoar novos hinos, compor novos salmos, demonstrando a sua confiança, demonstrando a sua confiança naquele que realmente merece, que é o nosso Deus o Todo-Poderoso. Então aqui o Senhor, ele disse para Salomão: se o meu povo se humilhar, amém? Se humilhar. E o segundo lugar, e orar, amém? Oração. Falamos muito de oração, mas não oramos nada. E nós sabemos muito bem que o nosso corpo físico sem oxigênio não é nada, ele morre. Assim também é a nossa alma. A nossa alma, se nós não alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito, de forma nenhuma teremos vida em nós mesmos. A oração, ela é chamada como o oxigênio da nossa alma. Como que você poderá oxigenar e continuar dando vida à sua alma? É orando. A oração. Como que nós poderemos receber de Deus alguma coisa se nós não falamos com Ele, se nós não conversamos com Ele, se nós não procuramos Ele, se nós não falamos? Então nós devemos, irmãos, estarmos atentos para isso, porque estamos vivendo em uma época onde o esfriamento espiritual tem tomado conta de nações, de igrejas, de povos. Mas nós sabemos que o princípio de um grande avivamento, de um grande despertamento, é o desejo de orarmos, é o desejo de buscarmos, é o desejo de alcançarmos grandes coisas diante do Senhor. A Bíblia diz que o destino de nações foram resolvidos através de oração. Através de oração. Neemias orou,
e Deus tocou no coração do imperador, dando-lhe tudo o que era necessário para a reconstrução do templo. Nós encontramos homens de Deus sempre rendidos em oração, rendidos diante do Senhor. É muito difícil, vocês sabem muito bem que os antigos monarcas e reis do passado, eles não eram homens humildes, né? Não tinham o costume de se ajoelhar no chão e prestar culto a coisíssima nenhuma. Eles eram homens totalmente autoritárias, reis e rainhas. Pelo contrário, eles tinham realmente o costume de receber a adoração de seus súditos. Mas Davi, apesar de ter sido e foi o maior rei que Israel teve, ele era um homem que vivia com a cara no pó. Era um homem que vivia com a cara no chão, orando e buscando a face do seu Senhor, e todas as vezes que ele buscava a Deus, havia respostas. Amém? Portanto, nós de forma nenhuma obteremos respostas, receberemos bênçãos e dádivas da parte de Deus, se nós não orarmos, não buscarmos. Não adianta nós sabermos sobre esta ferramenta importante, se nós não colocarmos em prática. Amém? Às vezes precisamos de priorizar, deixar de lado algumas coisas, para que nós possamos ter uma vida ativa, uma vida voltada, uma vida dependente diante do Deus Todo-Poderoso, nosso eterno Deus. Amém? Então aqui está a fórmula espiritual divina, para que o povo pudesse receber da parte de Deus toda a atenção, toda a visitação, todo o recurso. Aqui está: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Em outras traduções, buscar minha face. Irmãos, nós não devemos orar somente porque nós necessitamos de orar, é porque às vezes nós estamos precisando de uma bênção, de uma porta aberta. Não, nós devemos ter prazer de estar na presença de Deus. Davi lhe disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A oração não pode ser penúria. Buscar Deus tem que ser deleite, tem que ser satisfação. Buscar a presença de Deus é como você não fica satisfeito de encontrar com um amigo e uma amiga, conversar com ele e com ela, compartilhar, ter momentos ali deleitosos diante de conversas e ali abrir o seu coração. Com Deus não é diferente. Nós devemos buscar em Deus esse despertamento na nossa alma. Se você não tem tido esse desejo, busque a Deus, para que Deus ele possa colocar esse desejo no seu coração, para que ele possa colocar essa disposição em você, em buscar a presença de Deus. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, uma vez falando sobre oração, ele disse que a oração é batalha, é guerra, e nós devemos sempre estarmos no quarto de guerra, porque enquanto estivermos no quarto de guerra, sempre estaremos vencendo e contra-atacando as hostes do inferno. Portanto, nós devemos entender que a oração é uma ferramenta. A oração é uma ferramenta. Se você não ora e não busca a face de Deus, né? Como que nós poderemos subsistir os dias maus? Como que poderemos receber de Deus alguma coisa? Jesus olhou para o filho de Timeu, o Bar, que significa filho. Timeu, filho de Timeu, aquele cego à beira do caminho, na saída de Jericó, na entrada de Jericó. Aquele ceguinho estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava com tanta disposição que incomodava a população, a multidão que passava naquela rua estreita de Jericó, a ponto de chamar a atenção do Senhor. E Jesus chegou perto dele e fez uma pergunta: o que você quer que eu faça por você? Eu quero uma bengala, eu quero um cachorro guia, eu quero uma pessoa para me ajudar todo dia, eu quero uma pensão do governo. Claro que eu quero ver. Uma pergunta óbvia. Por que Jesus perguntou? Porque Jesus não é um garçom de luxo. Jesus quer ser seu amigo. Ele quer fazer parte da sua história, da sua essência. Ele quer conversar, quer dialogar. Deus não colocou Adão aqui na terra, no paraíso, como um bicho, só dando comida para ele, e vindo aqui, dando uma olhada na sua criação quando ele quer. Não, ele vinha aqui todo dia para bater um papo, para conversar, para dialogar, para se relacionar. Deus, ele gosta de interação. Precisamos de buscar a face de Deus, precisamos de ter prazer de estar na presença de Deus. Amém?
Então, essa é a fórmula que Deus deu a Salomão e também, claro, o povo. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Agora estamos caminhando para poder sermos dignos de ser abençoados. Amém? Tem que se converter dos seus maus caminhos. Tem que se converter dos seus maus caminhos. O que é arrependimento? O que significa a palavra arrependimento? Significa metanoia, mudança de pensamento. O que significa arrependimento? Novo estilo de vida. O que significa arrependimento? Abandono da velha vida para poder tomar posse da nova vida. Amém? Então nós precisamos de sempre ter coragem, porque às vezes achamos que pelo fato de parar de beber e fumar, estamos aptos para ser um cristão. Não. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, uma vez ele disse, eu não nasci para outra coisa a não ser me arrepender todos os dias da minha vida. Então esse pai da igreja, que foi um dos pais da igreja, ele, tão importante, ele disse que ele era um pecador e ele necessitava de se arrepender todos os dias da sua vida. Irmãos, pecamos demais, pecamos por demais, pecamos em pensamentos, palavras, obras e omissão. Pensamos em pensamentos, palavras, obras e omissão. Eu vou abordar aqui apenas um ponto, depois podemos refletir em outra ocasião sobre os outros três. Vamos falar sobre o pensamento, que muitas das vezes nós não trazemos relevância com relação aos pensamentos. O pensamento, segundo a psicologia, na mente do homem passa mais de 10 mil pensamentos por dia. E é comprovado que mais de 70% dos pensamentos que passam na nossa mente são pensamentos que desagradam a Deus. Quando Deus destruiu a terra com dilúvio, diz a Bíblia que na mente daquele povo não passava nada de benéfico, só maléfico, só pensamento que não prestava. A ponto que a nação vai mergulhando a cada vez mais no pecado, o pensamento é só ruim, só pensamento ruim. E não é pelo fato de nós estarmos na presença de Deus que muitas das vezes não vem pensamentos ruins. Nós pecamos, erramos, fazendo muitas das vezes um pré-julgamento, um julgamento sobre pessoas, sobre certas ocasiões. Pecamos demais, pensamentos que não agradam a Deus. Você não tem o poder de impedir que esses pensamentos assaltem a sua mente, mas você tem o poder, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, de poder interceptá-los, aniquilá-los, não dando vazão, fazendo uma análise precisa no momento da concepção de certos pensamentos. Portanto, nós precisamos a cada momento entender esse princípio. Tem que haver arrependimento. Deus não pode de forma nenhuma operar na vida de uma pessoa que não se arrependeu. O Senhor Jesus não está aqui nesta noite com martelo para juizar, para poder condenar alguém. Não. Ele está aqui para absorver, para te dar vida, para te dar uma nova chance, nova expectativa de vida. Amém? O dia do juízo não é hoje, hoje é dia da graça. Amém? Hoje é dia de salvação. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele sempre nos alerta dos perigos que nós corremos. Portanto, nós não devemos de forma nenhuma achar que a graça é algo leviano, algo banal. Jesus disse para aquela prostituta, enquanto todos estavam querendo matá-la, Jesus ele pegou e interagiu com ela. Jesus olhou para ela e disse, depois que a multidão tinha ido embora, cadê os seus acusadores? Ela disse, mestre, todos foram embora. Pois bem, se eles não te acusaram, tampouco eu também lhe condenarei. Vai e não peques mais. A condição de Jesus foi essa. Você quer o meu perdão, mulher prostituta? Você quer deixar de ser uma prostituta? Então deixe agora. Pode ir embora. Ninguém vai te condenar. Nem eu que sou Deus, Jesus dizendo, nem eu vou te condenar. A condição é essa, para que você possa ser uma mulher completamente perdoada. É só não voltar à velha prática. Simples assim. Amém? Como que Deus poderia abençoar? Eu quero falar um pouco rapidamente sobre a vida final de Salomão.
que é algo que nós devemos estarmos realmente alertas para a nossa própria vida, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé segure para que não caia. Quem me entende? Amém? Salomão, Deus ele fez uma aliança com ele, Deus ele fez promessa para com o povo dele. Deus ele disse para o povo dele: olha, se vocês se humilharem, se vocês orarem, se vocês buscarem minha face, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, para que Deus possa te ouvir dos céus, tem que se humilhar. Você é salvo, você é salva, você está aqui hoje não é por mérito teu. Você não é crente porque você é bom, porque você acha que tem algumas qualidades morais e éticas elevadas, foi por isso que Deus te chamou. Você está completamente errado, equivocado ou equivocada. Você não entendeu absolutamente nada do cristianismo ainda se você pensa assim. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a Bíblia afirma categoricamente. E quem está morto, está morto. Então, quem veio ao nosso encontro não foi nós estávamos mortos, mas foi Deus que veio até nós e nos chamou para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Nenhum de nós que estamos aqui, estamos em Cristo hoje, você não estaria na presença de Deus se Deus não tivesse te convidado. No céu não entra ninguém que não é convidado. Salteador e pessoas que não são convidadas não entram lá. Só entra quem Ele quer. Não me pergunta por quê, eu não sei. Ele é um anfitrião, eu não sei. Ele escolhe, Ele escolheu você. Não me escolheste vós a mim, disse Jesus em João 15,16, mas fui eu que vos escolhi a vós. Não foi você que escolheu, você estava morto. O seu desejo era pecar. O seu desejo era pecar e cometer pecados. Esse é o desejo do homem, é pecar, é adultério. O desejo da carne, o que as paixões da carne levam? A morte. Então vivíamos na morte, vivíamos na prática de Satanás, no pecado. Então Deus ele veio até nós, nos resgatou para a vida. Estamos hoje na presença de Deus. E mesmo ainda falhando e errando, mas nós temos o Espírito Santo permanente dentro de nós, nos capacitando, nos ajudando, nos auxiliando, amém? Nos monitorando, e assim brilhamos a cada dia mais até se tornar um dia perfeito quando chegarmos na glória do Cordeiro. Amém? Então, para que Deus ele ouça as nossas orações do céu, você tem que ter coragem de fazer uma ressonância, uma introspectiva, uma retrospectiva da sua própria alma. Amém? Temos que ter essa coragem, porque nós somos todos nós temos um pouco de médico, é ou não é? Todos nós temos aí uma certa tendência para ser cirurgiões. Pastor, eu não, você está enganado. Eu vou te mostrar que sim. Todo mundo tem a maioria das pessoas, a gente tem a maior facilidade de ver o cisquinho no olho do irmão e a gente quer tirar, não quer não? Jesus disse assim: vocês conseguem enxergar um cisquinho no olho do seu irmão, mas você não consegue enxergar a trave que está nos teus olhos. Amém, pessoal? Quem me entendeu? Amém? Temos essa dificuldade. Amém? Então nós precisamos de ter coragem de olhar para nós ou ver o quanto nós somos falhos, porque quando você passar a olhar para dentro de você e ver o quanto você falha e falha, foi por isso que Martinho Lutero se converteu. Ele vivia num conflito muito grande, aquele monge agostiniano que foi o pai da reforma, né? Ele vivia num conflito muito grande, e até que ele leu em Romanos: o justo ele vive pela fé. Amém? O justo vive pela fé.
Então nós devemos estarmos atentos sobre isso, o arrependimento. Para mim falar sobre arrependimento de uma forma plena, eu precisaria pelo menos abordar 6 princípios aqui, amém? De Thomas Watson, mas infelizmente eu tenho que pregar outra mensagem para isso, mas precisamos nos arrepender, amém? Outro ponto aqui da minha observação nesse texto, em foco, versículo 17: quanto a ti, Deus falando agora com Salomão, Deus falou com aliança com o povo. Quem me compreendeu? Deus falando com o povo: se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Falei rapidamente aqui alguns pontos, amém? Pois bem, agora Deus falando diretamente com Salomão. Ele falou com o povo e agora fala com Salomão. Ó, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Então o que Deus está dizendo para Salomão aqui? Salomão, presta atenção. O negócio é o seguinte: se você for íntegro, for reto, for homem, andar na minha presença, obedecer os meus mandamentos, os meus juízos, como te ordenei, eu vou cumprir a minha promessa para com você. A promessa de Deus é condicionada à nossa obediência. Quem está me entendendo? Ah, pastor, alguém me entregou uma revelação que eu ia ser abençoado na área tal, então amém, eu vou viver uma vida bagunçada e de qualquer forma vai acontecer? Não. Na época do sacerdote Eli, falamos sobre isso alguns dias atrás, Deus ele disse para Eli: você se lembra que eu disse para você a respeito das promessas? Eu fiz promessas aos seus ancestrais, na época de Moisés. Eu disse que abençoaria você, os seus filhos, a sua geração, e quando você morresse, eu ia colocar um filho teu aí. Não ia faltar sucessor na tua cadeira sacerdotal. A bênção minha, ela ia abranger você e a tua família inteira. Mas longe de mim tal coisa, porque aquele que me honra, eu honrarei, mas aquele que me despreza, eu desprezarei. Amém? Sabe qual é a forma de Deus responder para o povo no passado o seu desagrado? Quem quer saber? Quer saber? Quando Deus estava chateado, quando o povo estava desagradando a Deus, então Deus ele fechava as comportas do céu e não deixava a chuva cair. O povo plantava e não colhia, e o pouco que colhia, ele permitia os adversários invadirem os seus celeiros à noite e roubar as suas provisões. O Senhor permitia adversários se levantarem, às vezes até mais fracos, vencê-los e levá-los escravos, a ser escravos. Essa era a forma. E eu não duvido de nenhuma forma que Deus também, Ele responde também a nossas atitudes. Amém? A nossas atitudes. Tem pessoas que poderiam estar bem abençoadas, mas por conta das suas vidas, de não estarem na presença, obedecendo a voz de Deus, Deus não abençoa. Quem me entende? Aí você vê
certas pessoas que estão na igreja há 5, há 10, há 20 anos e não vão para frente. Eu não estou falando prosperar financeiramente não, tá, gente? Tem pessoas que não prosperam em nada, nem vida sentimental, nem vida familiar, a vida espiritual não tem, ruim, tudo ruim. Você pergunta por quê? Poxa, Deus deu a gente inteligência. Deus te deu inteligência. A primeira coisa, eu digo tá? Quando começa a acontecer alguma coisa e começa a me trazer turbulência, a primeira coisa que eu falo com Deus, a primeira coisa eu vou fazer uma análise em mim. O que eu estou errando? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou entristecendo o Senhor de algum jeito? Eu olho para Deus. Se eu não consigo olhar e enxergar alguma coisa, eu peço ao Espírito Santo me ajudar. Espírito Santo, me ajuda aí. Talvez alguma coisa que eu tenho praticado, alguma coisa eu tenho chateado o Senhor, e isso tem feito que o adversário possa estar prevalecendo em alguma área da minha vida. Se o Espírito Santo não evidencia alguma coisa assim, clara, então nessa parte eu estou tranquilo. Então eu vou perguntar ao Senhor: Senhor, você não tem obrigação de responder não, mas eu preciso de fazer alguma coisa? Alguma coisa o Senhor está querendo me dizer que eu não estou correspondendo ao Senhor? Ou se isso é uma luta, amém, então eu aceito. É uma luta, uma provação que eu tenho que passar? Amém. Mas nós temos que ter essa percepção, sabe? Tem pessoas que entram em prova, saem de prova e entram na outra prova, mas não ainda se tocaram. Será que não tem alguma coisa na tua vida que precisa? Deus está tentando te alertar. Deus está tentando te alertar, te mostrar. Quem está me compreendendo? E Deus, ele disse para Salomão: Salomão, quando você morrer, eu vou fazer como fiz com Davi. Davi morreu, eu coloquei você, entendeu, Salomão? Davi morreu, eu coloquei você, porque eu jurei a Davi. Eu jurei a Davi, se ele fosse rei, homem na minha presença, eu ia colocar a sua descendência. Eu coloquei você. Agora, se você for homem como Davi foi, teu pai, você vai morrer, eu vou colocar um filho teu, entendeu, Salomão? E se o teu filho for meu servo, fiel, quando ele morrer, vou colocar o filho dele, entendeu, Salomão? E assim vai, de geração em geração. Mas se algum pisar na bola, se algum vacilar, se algum não me agradar, eu destruirei o templo que você construiu e demorou 7 anos para construir. Vou destruir tudo. Eu vou permitir que o inimigo venha e acabe com tudo, porque não me agrada a igreja. Deus não se atenta por templos feitos por mão de homem não, gente. O templo é aqui dentro, nosso coração. Amém? Deus, ele disse para ele. Vamos lá, a vida de Salomão, rapidinho aqui no final. Salomão, o final da vida dele foi muito triste, porque Salomão, ele teve muitas mulheres. Ele casou com 700 princesas e 300 concubinas. Toda a nação, todo o povo, todo o país, todo o rei gostaria que as suas filhas se casassem com Salomão. E muitas das vezes ali, aqueles casamentos eram casamentos comerciais. Mas ele se casou com 700 princesas. E teve ainda 300 concubinas. Ou seja, ele tinha um harém. E demorou 13 anos para construir só o palácio dele. Só o palácio dele demorou 13 anos. Ele tinha um harém com 1000 mulheres. E aquelas mulheres vieram de várias partes do mundo. A Bíblia diz: filhos dos jebuseus, filizeus e etc. Mulheres idólatras, pagãs. E trouxe para a nação de Israel os seus respectivos deuses, aquela forma de adoração. E Salomão, ele foi passivo, ele permitiu. Se fosse Davi, não deixava. Se fosse Davi, o quê? Aqui não, aqui é só Jeová, aqui é só Deus que manda. Aqui nós vamos adorar só, na terra de Israel é só Deus, é só Ele. Mas Salomão não, ele foi frouxo.
Ele deixou aquelas mulheres levantarem altares. Ele até mandou construir altares a deuses Baal, o deus Baal, né? Astarote, e permitiu que sacrificassem a esses deuses dentro da nação de Israel. Então Deus, ele se revoltou com Salomão. Deus se revoltou com Salomão, né? E ali, depois da morte de Salomão, Jeroboão e assim por diante, e ali a nação caiu, a nação despencou na destruição. O templo foi destruído, assim como Deus ele tinha predito. Deus ele permitiu que o adversário, meu irmão, presta atenção numa coisa, para não ter duas interpretações erradas aqui. Deus não é Deus vingativo, presta atenção. Deus não é Deus vingativo, não é nada disso. Poxa vida, pastor, então se eu não servir a ele vai mandar o capeta me destruir, pastor? Não é isso, meu amigo. A questão não é essa. Deus, ele é o seguinte, ele está para aqueles que querem ele. Se você não quiser ele lava as mãos. Ele não vai obrigar você a adorar ele, não. Ele não aceita adoração imposta. Ele não vai. Então, se você não quer servi-lo da forma que ele quer, ele não quer. Se você quiser servir a Deus do seu jeito, você não vai conseguir servi-lo. Tem que ser do jeito dele. E se você não quiser servir, o que ele vai fazer? Ele vai se afastar. Poxa, já que você não quer ser minha serva, meu servo, então tudo bem. Deus se afastando, quem vai se aproximar? Quem? Quem, gente? Tá frio, né? Quem? Se o diabo não se aproxima de você, por quê? Porque tem o Espírito Santo, tem o anjo do Senhor. Quem está me entendendo? Tem proteção. Mas se ele se afastar, o diabo ele vai, ele avança. É a ordem natural das coisas. Então não é que Deus poxa, Deus ele é ruim. Você acha que ele tem que continuar ajudando aquela pessoa que não quer ele? O camarada está adorando ao Chucaveira. O indivíduo está honrando as entidades. E Deus não, coitadinho, ele está adorando porque, né? Ele vai estar do lado daquele que não quer nada com ele? Aquele que está dentro da igreja, está adulterando, está bebendo, enchendo a cara, vive uma vida totalmente mesclada, totalmente sem compromisso. Deus tem que honrar essas pessoas? Se ele está fazendo a vontade do diabo, sem nenhum tipo de temor e tremor no coração, Deus tem que ajudar? Não. Deus está para aqueles que o querem. Se você quer, ele está aí para te ajudar. Se você não quiser, o seu comportamento responderá isso. As suas atitudes responderão a isso. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Amém? Então, nós não podemos perdermos tempo. O Senhor lhe disse que há promessas. Deus ele tem um grande avivamento, uma grande bênção, um tempo maravilhoso. O que Deus ele quer falar conosco aqui nessa noite? Que ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história. Não tenha dúvida, todas essas bênçãos poderão acontecer na tua vida. Amém? Bênção de prosperidade em todas as áreas na tua vida, não tenha dúvida, isso é direito teu. Mas para isso, para isso tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar a face de Deus, tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Então Deus ele vai te ouvir e vai ouvir o teu clamor e você será salvo. Amém? Você crê nisso? E se você quiser que Deus abençoe a tua geração, você quer ver tua filha destruída? Você quer ver o teu filho destruído? Quando você partir, você quer ver os seus filhos aí alienados no mundo das drogas, da prostituição, de um casamento destruído, derrotado, uma família bagunçada? É isso que você quer? Mas se você leva uma vida assim, é isso que você está querendo para ele. Uma vida errada, é isso que você está querendo. Mas se você for uma serva de Deus, um servo de Deus, que anda na presença de Deus, quando você partir, Deus ele vai abençoar a tua geração.
Deus ele vai fazer que o teu filho, alguém da tua casa venha continuar andando na presença de Deus. Alguém lá vai continuar com a bandeira erguida, falando assim, ó, a minha mãe, o meu pai e depois o meu avô, a minha avó, ele foi crente fiel a Deus. Se estamos aqui hoje porque eles oraram por nós, porque foram fiéis ao Deus Todo-Poderoso, porque foram fiéis à palavra do meu Deus. A minha avó, ela era uma mulher de oração. A minha avó, o meu avô, ele era um homem que buscava, não deixava de ir na casa de Deus. Ele deu bom testemunho. Então nós hoje somos salvos também, porque Jesus ele abrangeu a sua promessa, alcançando aqueles que creem. Meus amados irmãos, o nosso Deus é maravilhoso, ele é tremendo e ele tem o melhor para nós. Amém? Então guarde esses princípios no seu coração. Se humilhe, não tente ser o autor da sua própria história. Os palatinos dessa nova cosmovisão, eles dizem que cada um de nós devemos ser o autor da nossa própria história. Cada um de nós temos um leão dentro de nós, é só fazermos algumas cócegas que rapidamente ele adormece do seu sono e vira ali um grande leão. Eu quero te dizer que nós somos fracos, nós somos débeis, nós não temos força, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Posso tudo naquele que me fortalece. É o nosso Deus que nos fortalece, é o nosso Deus que derrama graça, é o nosso Deus que nos vivifica, é o nosso Deus que nos abençoa. E Deus ele quer mostrar para o mundo e mostrar para o seu adversário que ele é com você. Você crê nisso? Você crê nisso de todo o seu coração? Que coisa gloriosa! Na época de Moisés, o povo, os inimigos não conseguiam destruir o povo de Deus. Eu não consigo, Balaca, eu não consigo. A gente faz uma estratégia, a gente faz isso. Na época de Eliseu, eles armavam uma artimanha, o rei conversando com a mulher dele na cama, dormindo, antes de dormir, ó, amanhã vai ser um ataque contra aquele povo, a gente vai fazer isso e assado. Deus ouvia e contava para o profeta. Até que um dia alguém falou assim, ó, tudo que o senhor conversa dentro da tua casa, o Deus dele revela para o profeta chamado Eliseu. Que isso, é mesmo? Tem um X9 aqui? Deus revela tudo? Ah, não é possível, não, tem que matar esse profeta? Não, vamos matar esse profeta, vamos acabar com esse negócio agora. Mandem um exército, cerca ele lá. Eliseu de manhã cedo, o servo dele olhou e falou assim, rapaz, Senhor, nós estamos enrolados. Por quê, meu filho? Porque estão cercados, os nossos inimigos estão tudo aí. Aí o profeta, o homem de Deus, visão de Deus, a águia pura, ele falou assim, vai lá fora, eu vou pedir a Deus para abrir seus olhos. Ele chegou lá fora e olhou, tinha carros de fogo, anjos de fogo em cima assim. Ele voltou, profeta Eliseu, quem está conosco é muito maior do que aqueles que vêm contra nós. Deus cegou aqueles homens, deixou aqueles homens cegos, e o profeta de Deus saiu ali, ó, sem ser visto, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém? É um Deus de milagre, irmão. Deus ele está procurando aqui nessa igreja, Deus ele está procurando nos dias atuais homens de Deus, mulheres de Deus, que tenham coragem de levantar sua bandeira e falar assim, Jeová Nissi, Jeová é minha bandeira. Amém? Não recue não, vai avante, porque Deus tem promessa para a tua vida. Essa palavra aqui é a palavra de aliança. Deus ele quer fazer uma aliança com você. Deus ele quer mudar a tua vida espiritual. Deus ele quer fazer uma mudança na vida, sua vida sentimental. Deus ele quer entrar na tua família e fazer um milagre lá. Deus ele quer abençoar a tua vida financeira também. Mas pastor, estamos numa crise financeira global. Meus amados irmãos, nós não dependemos da bolsa de valores, dependemos de Deus. Isaac não dependia de bolsa de valores nem da economia do mundo. Pelo contrário, ele vivia num deserto inóspito. Chovia 2 vezes por ano. Mas Deus mostrou a Isaac as fontes subterrâneas e ele ficou rico no meio do deserto. Deus prospera aquele que crê nele. Amém? Deus prospera aquele que crê nele. Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, porque Deus é fiel conosco. Amém? Graças a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.